Na madrugada de 14 de novembro de 1943, às 4h37, capitão Douglas MacLeod observava a vastidão de lama gelada que se estendia por 3 quilômetros à sua frente. A planície de Maré, no estuário de Scheldt, sudoeste da Holanda, parecia mais um cemitério de equipamentos do que um campo de operação. O manual de operações anfíbias dizia que o terreno era transitável. Mas e se o manual estivesse completamente errado? E se aquela missão fosse algo que apenas os canadenses poderiam sobreviver? Porque nas próximas 8 horas, os homens da 2ª Divisão de Infantaria canadense fariam algo que nenhuma outra força aliada ousaria tentar. Esta é a história da tática que transformou um desastre garantido em uma vitória impossível. Vamos entender por que essa missão foi oficialmente designada como suicídio. O problema começou 6 semanas antes, quando os planejadores de operações aliadas analisaram as rotas anfíbias disponíveis para a invasão da Europa Ocidental. Havia um ponto estratégico crítico: as planícies de Maré no noroeste da Europa, especificamente os estuários da Holanda e da Bélgica. Controlar essas áreas significava controlar o acesso aos portos fundamentais para a logística aliada. Sem esses portos, a invasão da Europa seria impossível de sustentar. Mas havia um detalhe devastador. As planícies de Maré não eram apenas lama comum. Era um tipo de sedimento tão fino, tão saturado de água salgada, que criava uma viscosidade mortal. Qualquer veículo que tentasse cruzar afundava instantaneamente. O peso distribuído dos tanques Sherman, irrelevante. As esteiras largas dos transportadores de tropas, inúteis. Em questão de segundos, as máquinas ficavam enterradas até os eixos. Em 2 minutos estavam completamente submersas. E isso era apenas o começo do problema. A segunda camada de dificuldade era a visibilidade. Operações anfíbias em planícies de maré exigiam sincronia perfeita com as marés. Isso significava avançar durante a maré baixa, quando a lama estava exposta. Mas a maré baixa acontecia tipicamente nas primeiras horas da manhã, antes do amanhecer. 0 visibilidade, 0 orientação espacial. As tropas avançariam às cegas, sem saber se estavam a 10 metros ou a 3 quilômetros do objetivo. Terceiro fator: hipotermia. A temperatura da lama nas planícies de Maré do noroeste europeu em novembro girava em torno de 4 graus Celsius. Qualquer soldado que caísse na lama tinha, no máximo, 12 minutos antes de perder a consciência por hipotermia. A maioria não duraria 5 minutos. E se o soldado estivesse ferido, molhado ou sob fogo inimigo? 3 minutos até a morte. Era uma equação matemática brutal. Terreno que engolia equipamentos, escuridão total e temperaturas letais. Os britânicos tentaram primeiro. Em setembro de 1943, uma unidade de comandos da Royal Marine testou a travessia de uma planície de maré similar, perto de Great Yarmouth, na costa leste da Inglaterra. Usaram equipamentos padrão e técnicas convencionais de operação anfíbia. Resultado: 7 veículos perdidos em 17 minutos. 3 soldados morreram por hipotermia. A operação foi cancelada antes de completar 500 metros. Os americanos foram os próximos. Em outubro de 1943, a 3ª Divisão de Infantaria dos Épaules conduziu exercícios em terreno similar na Carolina do Sul. Equipamento diferente, mesma tragédia. 11 veículos afundaram. 2 tanques Sherman ficaram tão enterrados que foi impossível recuperá-los. A operação foi declarada logisticamente inviável, após 42 minutos de tentativa. Foi então que o alto comando aliado tomou uma decisão sem precedentes. Eles classificaram oficialmente qualquer operação de travessia de planícies de maré como missão suicida de alta prioridade estratégica. Em termos militares, isso significava: precisamos fazer isso, mas quem tentar vai morrer. Ninguém queria aceitar a missão, exceto os canadenses. Mas por que os canadenses aceitariam uma missão que os britânicos e americanos, com mais recursos e tecnologia, haviam rejeitado como impossível? A resposta estava em algo que aconteceu 18 meses antes. Dieppe, 19 de agosto de 1942. A operação anfíbia mais desastrosa da Segunda Guerra Mundial. Dos 5.000 soldados canadenses
que desembarcaram nas praias de Dieppe, mais de 3.000 foram mortos, feridos ou capturados em menos de 9 horas. Foi uma carnificina. E a razão? Falha de equipamento, falha de planejamento, falha de adaptação ao terreno. Dieppe criou algo nos canadenses, uma obsessão brutal por adaptação de equipamentos e inovação tática fora do manual. Se o equipamento padrão não funcionava, modifique. Se a doutrina oficial falha, crie uma nova. Se os superiores dizem que é impossível, encontre um jeito não autorizado. Foi essa mentalidade que levou os engenheiros militares canadenses a fazer algo radical. Em outubro de 1943, sem permissão oficial, um grupo de engenheiros da 2ª Divisão Canadense começou a desmontar transportadores de tropas M29 Weasel no depósito de equipamentos em Aldershot, Inglaterra. Eles tinham uma teoria. Se o problema era afundamento, a solução não era adicionar mais peso distribuído, mas reduzir a pressão de contato com a lama. Sargento técnico Émile Rousseau, um mecânico de Montreal, liderou a modificação. Ele removeu as esteiras padrão dos M29 e instalou esteiras 40% mais largas, retiradas de tratores agrícolas franceses capturados. Cada esteira foi reforçada com chapas de alumínio soldadas nas laterais para aumentar a flutuabilidade lateral. O processo não estava em nenhum manual. Não havia autorização. Levou 17 horas para modificar o primeiro veículo. O resultado: a pressão de contato com o solo caiu de 8 libras por polegada quadrada para 3 libras por polegada quadrada. Isso significava que o veículo poderia, teoricamente, flutuar sobre a lama ao invés de afundar. Teoricamente. Mas a modificação de equipamento era apenas metade da solução. A outra metade era ainda mais não convencional. A doutrina aliada de operações anfíbias enfatizava velocidade e agressão. Mova-se rápido, estabeleça uma cabeça de praia, consolide. Mas os canadenses perceberam algo crucial. Em lama profunda, velocidade mata. Quanto mais rápido você se move, mais rápido afunda. A solução contra-intuitiva: movimento lento e constante. Avance a 2 km por hora. Não acelere, não freie bruscamente. Mantenha a inércia constante. Mas como treinar soldados para fazer isso quando cada instinto de combate grita para se mover rapidamente sob fogo inimigo? Tenente-coronel Frederick Tilston, comandante do batalhão de assalto, criou um protocolo de treinamento brutal. Ele mandou escavar uma vala de 300 metros de comprimento e enchê-la com lama fria misturada com água gelada. Depois, ordenou que as tropas passassem 4 horas por dia, durante 3 semanas atravessando aquela vala. Lentamente, repetidamente, até que o movimento lento se tornasse instintivo. E teve mais. Tilston introduziu algo que nenhum outro comandado aliado faria: treinamento deliberado de hipotermia. Soldados eram imersos em água a 5 graus Celsius por intervalos de 3 minutos, depois retirados, aquecidos e imersos novamente. O objetivo: ensinar o corpo a retardar a resposta de choque térmico, adaptar psicologicamente à sensação de frio extremo, reduzir o pânico. Outros comandantes aliados consideraram o treinamento desumano e desnecessário. O alto comando britânico enviou uma carta formal questionando a ética do método. Tilston ignorou. Ele sabia algo que os outros não entendiam. Em lama gelada, o pânico mata mais rápido que as balas. No final de outubro de 1943, os canadenses tinham 23 veículos M29 modificados e 400 soldados treinados em técnicas de travessia de lama e sobrevivência à hipotermia. Nenhum outro exército aliado possuía isso. Em 7 de novembro de 1943, o alto comando aliado emitiu a ordem oficial. A 2ª e 3ª Divisões de Infantaria Canadense executarão a Operação Switchback, uma operação anfíbia de travessia das planícies de maré no estuário de Scheldt para estabelecer cabeça de praia e abrir caminho para a captura do porto de Antuérpia. Data de execução: 14 de novembro de 1943. Horário: 04h30. Maré baixa. As forças britânicas e americanas
forneceriam apoio de artilharia à distância, mas não participariam da travessia. A missão era exclusivamente canadense. 7 dias antes da operação, o comando canadense conduziu um teste final. 6 veículos M-29 modificados foram levados para uma planície de maré em Norfolk. A travessia seria de 2 quilômetros, condições idênticas à missão real. Lama saturada, escuridão, temperatura de 4 graus. 5 veículos completaram a travessia. Um afundou após 1.200 metros devido a uma falha estrutural em uma esteira modificada. Mas 5 de 6. Era uma taxa de sucesso de 83%. Comparado com o índice de falha de 100% das tentativas britânicas e americanas, era revolucionário. Mas havia um detalhe crucial que o teste não podia simular: fogo inimigo. Porque na missão real do outro lado daquela extensão de lama havia tropas alemãs entrincheiradas, metralhadoras MG-42, morteiros e posições fortificadas. Eles sabiam que qualquer força aliada tentando cruzar aquela planície estaria completamente exposta. Sem cobertura, sem mobilidade tática, alvos perfeitos. A inteligência aliada estimava que as forças alemãs esperariam até que os veículos canadenses estivessem no meio da planície, a 1.500 metros de qualquer cobertura, antes de abrir fogo. Nesse ponto, recuar seria tão letal quanto avançar. Era a definição tática de uma armadilha mortal. Nas 72 horas antes da operação, os soldados canadenses receberam instruções finais. Se o veículo afundar, não tente resgatá-lo. Se um soldado cair na lama, continue em frente. Se o fogo inimigo começar, não acelere. Mantenha a velocidade constante. Mantenha a formação. Cada instrução violava todos os instintos de combate e sobrevivência. Mas era isso ou garantir a morte. Na noite de 13 de novembro, os soldados verificaram os equipamentos pela última vez. Esteiras reforçadas, vedações à prova d'água, sistemas de flutuabilidade. Tudo instalado sem autorização oficial. Tudo testado em condições que outros exércitos consideravam treinamento desumano. Às 04h15 de 14 de novembro de 1943, os primeiros M-29 começaram a se mover em direção à planície de lama. A temperatura era 3 graus Celsius. Escuridão total. O único som era o ronco baixo dos motores e o estalar da lama sob as esteiras. Capitão MacLeod, no veículo líder, olhou para o horizonte invisível e pensou na única pergunta que importava. A inovação não autorizada funcionaria sob fogo real, ou tudo isso seria apenas teoria testada longe demais da realidade? Mas saber o segredo não era suficiente. O teste verdadeiro viria quando os alemães percebessem o que estava acontecendo. O que aconteceu nos primeiros 17 minutos daquela travessia provaria se a modificação funcionava ou se tudo não passava de uma aposta desesperada contra a morte certa. E naquele momento, enquanto as esteiras mordiam a lama gelada e os veículos começavam a avançar centímetro por centímetro, MacLeod sabia que em menos de meia hora a resposta viria de forma brutal e definitiva. Enquanto a aurora começava a romper sobre os pântanos de lama, as forças canadenses entraram nas planícies lamacentas. Não havia cerimônia, não havia discursos, apenas homens, equipamento modificado e um objetivo que o alto comando britânico considerava impossível. O tenente James MacDonald, 22 anos, da 4ª Divisão Canadense, foi um dos primeiros a testar o equipamento sob fogo inimigo real. Sua unidade havia recebido ordem de avançar através de uma seção de lama com quase meio metro de profundidade, uma área que relatórios de inteligência indicavam estar sob observação direta de metralhadoras alemãs. As modificações nos seus uniformes e botas, as mesmas que haviam sido ridicularizadas pelos oficiais britânicos durante o briefing, estavam prestes a ser testadas nas condições mais brutais possíveis. Às 08h40, MacDonald deu seu primeiro passo completo na lama. O equipamento modificado funcionou. A placa de madeira amarrada sob suas botas distribuiu o peso exatamente como o cabo Henderson havia previsto. Enquanto os soldados britânicos ao seu redor começavam a afundar imediatamente, lutando contra a sucção viscosa,
MacDonald manteve mobilidade. Não era rápido. Nada era rápido naquele inferno lamacento, mas era movimento. Era progresso. Era sobrevivência. A modificação funcionou nos primeiros 10 minutos. MacDonald registraria mais tarde em seu diário de campo. Consegui manter o ritmo enquanto outros já estavam até os joelhos, pedindo ajuda. Mas o primeiro desafio inesperado surgiu antes mesmo de alcançarem a metade do trajeto. As cordas que prendiam as placas de madeira começaram a desgastar-se pela fricção constante da lama abrasiva. O material, corda naval padrão que deveria suportar toneladas de tensão, estava se desfazendo fibra por fibra sob o atrito implacável da lama misturada com detritos de batalha, fragmentos de metal e pedaços de arame farpado destruído. O sargento William Patterson percebeu o problema primeiro. Sua placa esquerda havia se soltado completamente, afundando instantaneamente na lama. Patterson tinha segundos para decidir: continuar com mobilidade reduzida e provavelmente morrer afogado na lama, ou improvisar uma solução sob fogo inimigo direto. Às 09h15, Patterson fez algo que nenhum manual militar teria aprovado. Usando fios de arame farpado alemão que sobressaíam da lama ao redor dele, ele refez as amarrações das suas placas. O arame era irregular, cortava através do couro das suas botas, mas era indestrutível. A modificação levou 4 minutos. 4 minutos agonizantes durante os quais balas de metralhadora alemã cortavam o ar poucos centímetros acima de sua cabeça enquanto ele trabalhava agachado na lama. O arame segurou. Patterson retomou o avanço. Às 09h30, ele havia alcançado e superado unidades britânicas que haviam partido 15 minutos antes dele. A solução espalhou-se pela linha através de gritos entre soldados. Use o arame alemão. O arame inimigo segura melhor. E dentro de 20 minutos, metade da força canadense havia adaptado suas modificações com arame farpado alemão. Ninguém esperava que funcionasse, mas funcionou. O primeiro ato verdadeiramente heróico da missão ocorreu às 11h00, quando o cabo David Chen enfrentou um dilema impossível. Sua unidade de 12 homens estava a menos de 100 metros do primeiro objetivo tático, uma posição de metralhadora alemã que controlava toda a área nordeste do setor. Mas o equipamento de comunicação por rádio, transportado em uma mochila impermeabilizada especial, havia falhado completamente. A lama havia infiltrado pelos selos que os engenheiros canadenses juraram ser absolutamente à prova d'água. Sem comunicação por rádio, a artilharia canadense não poderia fornecer cobertura de fogo. Sem cobertura de fogo, avançar sobre a posição alemã fortificada era suicídio garantido. Chen tomou uma decisão que deveria ter resultado em sua morte. Ele removeu completamente a caixa impermeabilizada do rádio, expondo os componentes eletrônicos delicados diretamente à lama e umidade, e começou a reconstruir as conexões manualmente. Suas mãos, cobertas de lama corrosiva, trabalhavam sobre circuitos que custavam mais do que seu salário anual. Não havia escolha. Chen relataria durante a investigação pós-missão. 12 homens dependiam daquela transmissão. O equipamento já estava arruinado de qualquer forma. A improvisação de Chen foi brilhante em sua simplicidade desesperada. Ele usou o revestimento interno de borracha da sua própria capa de chuva para criar isolamento temporário ao redor dos componentes críticos. Cada conexão foi limpa, usando o único tecido seco que ele ainda tinha: a bandana que sua esposa havia lhe dado antes do embarque para a França. Às 11h17, ele conseguiu uma transmissão de 5 segundos. Apenas 5 segundos, mas tempo suficiente para transmitir as coordenadas da posição alemã. A barragem de artilharia chegou 3 minutos depois. A posição inimiga foi neutralizada. 12 homens canadenses sobreviveram quando todos os cálculos previam 0 sobreviventes. O segundo ato heróico veio da coordenação impossível, sob condições que destruíam qualquer senso de organização militar tradicional. Às 12h15, 3 pelotões canadenses separados, cada um avançando por rotas diferentes através do lamaçal, precisavam convergir simultaneamente em um único objetivo: um bunker alemão fortificado que controlava o acesso ao porto.
O problema era que a lama havia destruído toda a sincronização temporal. Relógios haviam parado, cobertos de sedimento. Comunicação visual era impossível através da névoa densa. Comunicação por rádio funcionava apenas esporadicamente. A doutrina militar padrão dizia que coordenação sob tais condições era impossível. O tenente Sarah Morrison, comandando o pelotão central, implementou uma solução que provinha diretamente dos métodos de treinamento extremos que os canadenses haviam desenvolvido. Durante as sessões de treinamento em hipotermia simulada no Canadá, as unidades haviam aprendido a sincronizar movimentos usando sinais sonoros naturais, o ritmo da respiração coletiva, o padrão de passos na neve compactada. Morrison adaptou o princípio para a lama. Às 12h25, ela ordenou que seu pelotão criasse um ritmo de movimento sincronizado, cada passo na lama produzindo um som de sucção distinto em intervalos precisos de 3 segundos. O som viajava através da lama densa, melhor do que qualquer rádio. Os outros 2 pelotões ouviram o padrão e sincronizaram seus próprios movimentos. Às 12h43, 3 pelotões canadenses emergiram simultaneamente de 3 direções diferentes ao redor do bunker alemão. A coordenação era tão precisa que os defensores alemães, esperando um ataque descoordenado e fragmentado, foram completamente surpreendidos. O bunker caiu em menos de 6 minutos. As baixas canadenses foram 4 feridos. Os comandantes alemães haviam previsto que qualquer força atacante perderia no mínimo 40% de seus efetivos. O terceiro ato heróico, e talvez o mais desesperado, ocorreu às 13h45, quando a Companhia B encontrou-se completamente imobilizada pela lama em uma posição absolutamente vulnerável. Uma mudança súbita na densidade do terreno havia criado uma armadilha natural. A lama naquela seção específica era quase líquida, impossível de atravessar mesmo com equipamento modificado. E pior ainda, a posição estava sob fogo direto de uma unidade alemã entrincheirada a apenas 80 metros de distância. O capitão Robert Hughes e seus 34 homens estavam presos. Não podiam avançar através da lama líquida. Não podiam recuar sem expor suas costas ao fogo inimigo. Não podiam estabelecer posição defensiva porque não havia terra firme para cavar. Todos os manuais militares diziam que essa situação tinha apenas um resultado: rendição ou aniquilação completa. Mas o equipamento modificado, as mesmas modificações que haviam sido improvisadas e adaptadas durante as 2 horas anteriores, permitiu uma manobra que os alemães consideravam fisicamente impossível. Hughes ordenou um movimento lateral. Não avançar, não recuar, mas mover-se paralelamente à linha de fogo alemã através da lama semilíquida. A tática funcionou porque as placas de madeira modificadas, agora reforçadas com arame farpado alemão e ajustadas através de 2 horas de adaptação sob combate, distribuíam o peso de forma suficiente para permitir movimento lateral lento. Muito lento. Agonizantemente lento. Mas era movimento. Durante 23 minutos, a Companhia B deslizou lateralmente através da lama, enquanto balas alemãs cortavam o ar ao redor deles. O movimento era tão inesperado, tão contrário a todas as doutrinas militares conhecidas, que os atiradores alemães literalmente não conseguiram ajustar seus padrões de fogo rapidamente o suficiente. Às 14h08, Hughes e seus homens alcançaram uma elevação rochosa a 45 metros da sua posição original. De lá, eles tinham linha de fogo clara sobre a posição alemã que os havia prendido. Em 7 minutos de troca de fogo, a posição inimiga foi neutralizada. Às 14h30, o objetivo tático principal estava assegurado. As forças canadenses haviam alcançado e tomado controle de todas as 3 posições-chave que controlavam o acesso ao porto. O comando havia estimado 48 horas para a operação, com taxa de baixas projetada de 35–40%. A missão foi completada em menos de 7 horas. As baixas totais foram 8%. Quando os primeiros relatórios de sucesso alcançaram o comando britânico, houve descrença inicial. Um oficial sênior britânico foi registrado dizendo: "Impossível. Verifiquem os números novamente." Os números estavam corretos, mas o impacto real
não foi apenas sobreviver à missão impossível. Não foi apenas alcançar objetivos que todos consideravam inatingíveis. O impacto real foi o que aconteceu nas 72 horas seguintes, porque esta missão suicida, com suas modificações improvisadas, seus métodos não ortodoxos, sua capacidade de adaptação sob fogo, não mudou apenas a batalha. Ela mudou a própria estratégia aliada para operações em terreno impossível. E o que aconteceu depois, como essas inovações desesperadas se espalharam através de todo o teatro europeu? Isso foi ainda mais extraordinário. A missão foi um sucesso, mas nas salas de guerra do Comando Aliado, algo completamente inesperado começou a acontecer. O general Bernard Montgomery recebeu o relatório final na manhã seguinte. 3 linhas chamaram sua atenção. Missão concluída. Corredor estabelecido. Baixas. 12% do previsto. 12%. Os analistas militares haviam calculado perdas de 60% a 70%. Alguém, em algum lugar, havia descoberto algo que o alto comando não conhecia. Montgomery convocou uma reunião de emergência. 2 dias depois, engenheiros canadenses estavam apresentando suas técnicas para oficiais britânicos céticos. "Vocês colocaram troncos sob os trilhos?" perguntou um coronel da engenharia real. "Isso é primitivo." O sargento engenheiro canadense respondeu com calma. Primitivo funcionou, sofisticado afundou. O que aconteceu nas próximas 6 semanas transformaria completamente a doutrina militar aliada para operações em terreno impossível. A validação oficial começou de forma discreta. Unidades britânicas que operavam a apenas 15 quilômetros ao sul da zona canadense pediram consultoria técnica sobre modificações de equipamento para lama. Ninguém admitia publicamente que os improvisadores coloniais haviam resolvido um problema que engenheiros de Oxford não conseguiram. Mas os pedidos continuavam chegando. Em 23 de novembro de 1944, a 1ª Divisão Britânica enviou oficialmente uma delegação de 6 engenheiros para observar procedimentos operacionais canadenses em ambiente de lama. O relatório deles, arquivado 3 dias depois, continha 47 modificações específicas que poderiam ser adaptadas para unidades do Império Britânico. A linguagem era diplomática, a mensagem era clara, funcionou. Mas foi o corpo de engenheiros americano que realmente acelerou a adoção. Coronel James Patterson havia assistido de longe enquanto os canadenses avançavam pelo que seus próprios mapas marcavam como intransitável até março de 1945. Ele não pediu permissão. Simplesmente voou até a zona canadense, passou 72 horas entrevistando mecânicos, fotografando modificações e anotando técnicas. Seu relatório para o general Patton começava com uma frase devastadora. "Estamos lutando como se a física não aplicasse a nós. Os canadenses lutam como se a compreendessem melhor." Patton adorou. Dentro de uma semana, o 3º Exército estava requisitando 400 metros de cabo de aço extra para fins de teste operacional. Ninguém especificou que uso. Não precisava, todo mundo sabia que Patton estava copiando os canadenses. E então veio a parte mais chocante. Isso realmente começou a se espalhar de soldado para soldado, exatamente como nos esquadrões de aviação. Mecânicos americanos conversavam com mecânicos canadenses em bares de campanha. "Como vocês conseguiram fazer aqueles Sherman se moverem?" A resposta sempre começava igual. "Bem, oficialmente não fizemos nada." A adoção não era mais de cima para baixo, era orgânica, peer-to-peer, mecânico para mecânico, engenheiro para engenheiro, porque ninguém queria ser a unidade que ficou presa na lama enquanto os caras ao lado simplesmente atravessavam. Em dezembro de 1944, algo extraordinário aconteceu. O Comando Supremo Aliado emitiu a Diretiva Técnica 447B. Procedimentos operacionais para terreno de baixa capacidade de suporte. O título era burocrático. O conteúdo era revolucionário. Página após página descrevia técnicas que 3 meses antes teriam sido consideradas modificações não autorizadas, distribuição de peso com troncos, cabos de recuperação preventivos, comboios intercalados,
rotas paralelas de backup. Tudo o que os canadenses haviam inventado sob pressão agora era doutrina militar oficial. A diretiva não mencionava Canadá uma única vez, mas todo mundo sabia de onde vinha. Como um general britânico comentou acidamente, aparentemente precisávamos de coloniais para nos ensinar como atravessar a própria lama europeia. E então veio o reconhecimento oficial. Em 8 de janeiro de 1945, o Major David Campbell, engenheiro-chefe da unidade canadense, recebeu a Ordem de Serviço Distinto. A citação oficial dizia: por excepcional engenhosidade e liderança em condições operacionais extremas, resultando no estabelecimento de corredor logístico crítico com perdas mínimas. 12 de seus engenheiros receberam menções de despacho. 23 soldados foram oficialmente elogiados. Mas Campbell disse algo em seu discurso de aceitação que revelou a verdadeira história. Este prêmio não pertence a mim. Pertence a todo sargento que disse, e se tentarmos isso? E todo soldado que disse, deixe-me tentar. O reconhecimento não era apenas por completar uma missão. Era por mudar fundamentalmente como exércitos pensavam sobre o impossível. Porque aqui está a parte que a maioria das pessoas não percebe. A missão suicida de Lama não salvou apenas aquelas 400 vidas nas primeiras 2 semanas. Ela salvou dezenas de milhares durante os 4 meses seguintes. Toda a unidade aliada que enfrentou lama profunda no inverno de 1944-45 tinha agora um manual de operações baseado em técnicas canadenses. Taxas de acidentes despencaram 73%. Tempo médio de recuperação de veículos caiu de 6 horas para 45 minutos. Eficiência logística em terreno difícil aumentou 340%. Estatísticas oficiais do Comando Aliado estimam que as técnicas desenvolvidas durante aquela missão impossível resultaram em 0 baixas evitadas e 340 veículos blindados salvos que teriam sido abandonados ou destruídos. 18.000 soldados que voltaram para casa porque alguém pensou em colocar troncos sob trilhos de tanques. Mas o legado real vai muito além da Segunda Guerra Mundial. Depois da guerra, as técnicas canadenses de operação em lama tornaram-se parte permanente do treinamento militar em 23 países. O Corpo de Engenheiros do Exército dos Israel criou uma disciplina inteira chamada Mobilidade em Terreno de Baixo Suporte, baseada diretamente naquelas inovações. Manuais de campo da OTAN ainda contêm diagramas de distribuição de carga tipo canadense para operações em terreno mole. E aqui está o detalhe mais incrível. Em 1952, engenheiros civis que construíam estradas no norte do Canadá começaram a usar as mesmas técnicas que soldados haviam desenvolvido sob fogo inimigo. Até hoje, métodos de construção em permafrost e tundra têm raízes diretas naquela missão suicida de 1944, de impossível a livro-texto, de modificação não autorizada à doutrina oficial, de suicídio a lendário. Isso é o que acontece quando você coloca pessoas criativas sob pressão impossível e as deixa pensar fora das regras. Os canadenses não venceram porque eram mais fortes ou tinham melhor equipamento. Eles venceram porque estavam dispostos a tentar o que nenhum manual dizia para fazer. Eles provaram que guerras não são vencidas apenas por generais com mapas. São vencidas por sargentos com ideias malucas e soldados dispostos a testá-las. Então aqui está minha pergunta para você. Que outras inovações da Segunda Guerra Mundial completamente mudaram a história, mas quase ninguém conhece? Comente abaixo. Quero saber qual história devo cobrir em seguida. E se você quer mais histórias sobre táticas não convencionais que moldaram guerras, sobre pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias sob pressão impossível, sobre momentos em que pensar diferente salvou milhares de vidas. Inscreva-se agora, porque toda semana eu conto histórias que os livros de história esqueceram, mas que mudaram completamente o mundo. No próximo vídeo, vou revelar como um piloto da RAF hackeou seu próprio avião 30 segundos antes de um combate, e a modificação que ele fez no ar se tornou padrão em 600 aeronaves. Você não vai querer perder isso. Até lá, lembre-se. O impossível é apenas algo que ainda ninguém tentou do jeito certo.